Bom dia a todos. Queremos saudar aos nossos amigos e amigas amigos que se encontram conosco, né? Queremos dar as boas-vindas e desejar a todos um bom dia. Que Deus, neste dia de preparação, que é sexta-feira, abençoe a cada um daqueles que, neste momento, já estão participando aqui conosco e outros que irão participar em algum outro momento. Que Deus possa abençoar a todos nós. Conforme foi anunciado, a palestra para hoje tem como tema bode, o animal símbolo da redenção. Bode, o animal símbolo da redenção. E o preletor desta manhã é o pastor Paulo Eduardo, bacharel em teologia, mestrando em teologia, formou-se com méritos, summa laudado na sua formação em bacharelado. E no mestrado, não deixa de ser um dos alunos de destaque ali. É pastor na igreja no distrito de Monte Castelo, e hoje nós temos a honra e o privilégio de ouvi-lo com esse tema tão, mas tão importante mesmo. Neste momento, nós iremos abrir a nossa apresentação com oração, e em seguida estaremos entregando aí a palavra ao pastor Paulo Eduardo. Oremos então. Grande Deus, amado Pai, muito obrigado por teu amor, por tuas bênçãos. Estamos aqui, Senhor, reunidos para esta apresentação que está sendo transmitida e compartilhada para que, de alguma forma, venha a ser luz, esclarecimento para todos aqueles que estão participando e aqueles que ainda irão assistir. Assim, queira nos abençoar, queira nos fortalecer, queira abençoar o pastor Paulo Eduardo, que ele tenha a iluminação dos céus e que neste momento os seus lábios estejam ungidos pelo Espírito Santo. Assim, abençoe a todos na transmissão e na compreensão desse tema tão importante, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pastor Paulo Eduardo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza vai ser uma bênção poder ouvi-lo nesta manhã e que Deus, como colocamos em nossa oração, possa abençoá-lo grandemente. Neste momento, com você, a palavra. Bom dia, pastor Rubem, bom dia a todos que estão assistindo. Como eu falei com o pastor Rubem, eu ainda não fiz a apresentação em PowerPoint, mas ficará aqui a ser apresentado via compartilhamento pelo Word, né? Vou compartilhar aí, pastor Rubem, o senhor me deu feedback se está sendo compartilhado, certo? Está visto agora? Estão vendo, pastor? Pastor Rubem? Está sendo compartilhado, sim. Pode avançar. Ok. Ótimo. Isso. Ficou excelente agora que você deu esse zoom aí. Ficou beleza, esse aumento aí. Mas já está sendo compartilhado, sim. Bom, o tema que me foi solicitado fazer uma pesquisa e apresentar é o tema da expiação, né? No card está libode, um símbolo da, 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 da salvação, da expiação, porque o assunto entra para Levítico 16, né? Nós vamos fazer uma pequena introdução da palavra expiação e entrar, propriamente dito, no tema do dia da expiação em Levítico 16. Porque há uma pergunta, na verdade, o mundo religioso infere equivocadamente aos adventistas do sétimo dia, é que o bode para Azazel seria um coautor, o próprio autor da salvação na mentalidade da expiação da igreja adventista, quando não é isso que entendemos, né? Então eu reuni trechos interpretativos muito importantes de autores bíblicos como Holbrook, como o Dr. Tim e outros mais especialistas que já falaram do ramo, sobre a palavra expiação e sobre Levítico 16, trazendo por último até a declaração de Walter Martin, que foi um crítico também da Igreja Adventista,
mostrando que nós, adventistas do sétimo dia, cremos na expiação unicamente pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e que o bode Azazel é apenas um símbolo do mal e do inimigo de Deus, Satanás, que ele, como diz o livro de Levítico, ele faz a expiação, mas de um modo punitivo, como nós vamos apresentar aqui. A primeira vez, queridos, que a palavra expiação ela aparece na Bíblia, ela vem da palavra cafar, em Gênesis 14, onde, ao Deus ordenar Noé fazer a arca, diz calafetá-la com betume por dentro e por fora. A palavra lá, calafetar, é cafá no grego, né? E, como falei, aparece a primeira vez na Bíblia, em Gênesis 14, com a ideia, com o significado de tampar, né? Cobrir, né? Calafetar. Em outras partes da Bíblia, essa palavra é traduzida pela palavra expiação, né? Pela palavra expiação. O texto hebraico, a cobertura ou tampa da arca se chama taporete, que é uma variação da palavra kafá, termo que é comumente traduzido como propiciatório. Propiciatório é a palavra, é o termo utilizado na Bíblia, principalmente ali no Pentateuco, para a tampa da arca, que foi chamada como propiciatório. Autoridades antigas, né, eruditos aí de séculos passados, entendiam essa palavra como cobertura, mas os eruditos modernos rejeitam esse significado. Nós vamos ver aqui alguns significados da palavra kafar, né? Ela deriva da palavra kiper, que significa enxugar, apagar, cancelar. Na Septuaginta, ela foi vertida pelo termo hilasterion, que significa o lugar da propiciação, e que vem de hilascomai, né? Propiciar. Esse termo se refere, como diz o pastor Holbrook, no livro O Sacerdote Expiatório de Jesus Cristo, página 150, ao sangue sacrificial da oferta pelo pecado aspergido no dia da expiação sobre a arca e diante dela. Então vejo que é o termo cafá, expiação, o propiciatório, bem referente ao dia da expiação, o dia que o pecado era removido do povo em definitivo, né? O 10º dia do sétimo mês. O holocausto era, então, considerado uma transação entre as duas partes, já que era o sangue, a palavra expiação, cafá, caporete, significava ali aquela cerimônia de derramamento de sangue na tampa do propiciatório. E se tinha sangue é porque um animal, serviço do holocausto, né, ele havia sido realizado, o animal havia sido morto em lugar do ofertante. Era uma transação, então, entre duas partes, o ofertante e o Senhor. E esse benefício recebido pelo ofertante, como resultado de dar uma dádiva de alimento ao Senhor, foi a dádiva infinitamente maior da expiação, como diz Levítico 1, versículo 4. Portanto, a expiação é uma palavra inglesa também, né? Foi invertida pela palavra inglesa por William Tyndale, em 1530, como uma combinação de palavras at one meant, né? Atonement, né? Como dizem em inglês, né? A ideia é fazer com que duas partes sejam uma entre si, reconciliando, ou seja, expiar capta com precisão o significado da palavra hebraica que a traduz. Deus já é dono de tudo, ele não precisava de animais, né? Os animais não eram para aplacar a ira de Deus. Mas através dos holocaustos, Deus mostrava que ele está aplacando, né? A ira humana, o pecado humano. Então, Deus não precisa de comida, como diz Salmo 50, versículo de 10 a 13. Portanto, o sacrifício de animais, eles não compravam a reconciliação com Deus. O sacrifício de animais eram apenas sinais que expressavam fé no dom gratuito da expiação do Senhor. Então, expressavam fé no sacrifício que Cristo, o verdadeiro Cordeiro, a realidade, o tipo, né? Ele iria realizar. Então, a expiação envolve
a remoção de algo como o pecado que atrapalha no relacionamento do ser humano com Deus. Quando Deus fornece expiação por nós, ele nos separa de nossos pecados para curar nosso relacionamento com ele. Isso é a expiação. Essa é a essência do ministério de Cristo, salvar nossos pecados, como foi ali dito pelo anjo, Mateus 1:21, que ele nos salvaria dos nossos pecados e não nos nossos pecados. Então, ele nos aceita como somos, mas não deixa como éramos. Ele não nos deixa com o pecado. Pelo seu sangue, como diz João em sua epístola, o seu sangue nos purifica de todo pecado. E assim, como diz Isaías 59:2, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, essa alienação que o pecado faz entre o homem e Deus, pela expiação, pelo sacrifício, pela cerimônia ali simbólica do sacrifício, que no Antigo Testamento, antes de Jesus realizar a morte na cruz, a expressão de fé naquele sacrifício que haveria de vir, o verdadeiro Cordeiro de Deus, e o seu sangue, pelo seu sacrifício, seu sangue derramado, iria pagar a condenação do pecado, assim removendo a alienação, né? O que separa o ser humano de Deus. Então, a expiação é praticamente isso, remover o que nos atrapalha de ter um relacionamento com Deus. A reconciliação com Deus deve envolver a remoção dos nossos pecados, porque o pecado é estranho a Deus. Gostei muito dessa declaração de Roy Gane, no livro Altar Call, né? Você pode encontrar ele na internet, no site dele. E ele diz que a reconciliação com Deus envolve a remoção do nosso pecado, porque o pecado é estranho a Deus. O caráter de Deus é amor, mas o pecado é egoísmo. Os dois são incompatíveis. Em certo sentido, poderíamos dizer que Deus é alérgico ao pecado, diz Roy Gane, que é especialista no livro de Levítico, né? Por isso precisamos abandonar os nossos pecados, porque Deus é alérgico a ele. O que valorizamos mais são os nossos pecados que nos levam à morte ou o nosso amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus que nos dá a vida? Ele deixa essa pergunta no ar aí para nós, né? É uma pergunta retórica, claro, porque dentro do sistema que nós estamos mortos pelo nosso pecado, nós temos que valorizar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por seu sacrifício que ele remove, né, aquilo que nos atrapalha de termos um relacionamento íntimo com Deus. Portanto, essa outra parte aqui é esclarecendo para nós o conceito de pecado. No centro do ministério sacerdotal de Cristo está o ensino bíblico da expiação. É impossível falar de Cristo sem falar da expiação, né? O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio expiatório, diz Holbrook. Para a maioria dos cristãos, a palavra expiação limita-se ao ato de sacrifício ou derramamento de sangue. Assim, para eles, o termo centraliza na cruz, ou seja, na morte de Cristo, sem qualquer outro significado. Holbrook, então, com essas palavras, ele está querendo nos dizer o seguinte: para a maioria esmagadora do mundo religioso, a expiação unicamente se deu na cruz, né? Mas quando a gente vai na Bíblia, a Escritura Sagrada nos mostra que a expiação ela iniciava na cruz, né? Mas terminava com o sumo sacerdócio ali no lugar santo. E no último dia do ano religioso, 10º dia do 7º mês, na cultura, na economia hebraica, era então finalizada no dia da expiação, onde o pecado seria afastado em definitivo, né, do acampamento de Israel. Então a expiação não se limita à cruz, pelo que a Bíblia nos informa. Agora, o sacrifício de Cristo ele foi completo na cruz. Em que sentido? Ele assumiu todas aquelas diferentes nuances, né, que os diferentes sacrifícios ali informavam. O pecado ele é amplo em suas atividades, em sua contaminação do ser humano. Assim, as múltiplas formas de sacrifício revelavam que o sacrifício de Cristo ele iria resolver a multiplicidade negativa que o sacrifício trouxe para o ser humano, que o pecado trouxe para o ser humano. Seria extirpada com o sacrifício de Cristo. Então, ele cumpre todas as exigências, o sacrifício de Cristo na cruz cumpre todas as exigências da lei para, vamos dizer assim, descondenar o pecador e purificá-lo para que ele possa
está diante de Deus sem nenhum resquício de pecado, né? Então, veja, mas a própria Bíblia vê a expiação de uma perspectiva mais ampla, como eu falei aqui. O termo em inglês, atonement, né, etimologicamente falando, abrange o conceito de reconciliação. Então, ele faz com que o ser humano e Deus se tornem um, né? Se tornem um. Eu vejo muito nessa palavra, aquele trecho de, Jesus, de Deus por meio de Moisés, lá em Gênesis 12:24. Por isso deixará o homem, o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não é bom que o homem esteja só, né? Então Deus nunca quis que o homem estivesse só. Primeiro, sem ele. Segundo, sem um companheiro terreno, né? No caso aí a mulher, família, amigos, etc. Então, a expiação veio para nos não deixar que o homem ficasse alienado de Deus, que os dois se tornassem um também. Como Paulo diz, não sou eu mais quem vive, né? Mas Cristo vive em mim. Todos esses textos que eu citei, Gênesis 12:24, Gênesis 2, versículo 4 em diante, né? E esse de Paulo lá em Gálatas, ele nos mostra que a ideia da, 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 da divindade foi sempre estar com o ser humano. E Deus andava pela viração do dia. A palavra halak ali mostra um caminhar íntimo e diário com o ser humano, né? Deus nunca quis que o pecado separasse o homem do relacionamento com ele. E a Bíblia vê esse grandioso tema da expiação de três maneiras diferentes. Primeiro, a expiação pelo sacrifício, né? Em um sentido judicial, a morte de Cristo pagou a penalidade de todo pecado humano. Nesse sentido, a morte de Cristo reconciliou o mundo com Deus. Lá em Romanos 5:10 ele diz, Paulo diz, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, catalassou, outro termo no grego para reconciliação, né? Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, mediante a morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Também em 2 Coríntios 5:18, Paulo diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, catalassou, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Lá em Romanos 3:25, a quem Cristo, Deus propôs no seu sangue como propiciação. A morte de Cristo na cruz pode ser propriamente descrita como uma expiação completa. Nada lhe falta. Satisfez todos os parâmetros da justiça. Sua morte satisfaz plenamente a demanda da justiça divina. E os textos base aí, João 19:30 e Hebreus 9:26. Sem dúvida, o Calvário efetuou plena expiação pelo pecado, uma expiação verdadeira, completa, e é a pedra fundamental para a reconciliação entre Deus e o ser humano no plano de salvação elaborado pelo céu, como diz Frank Holbrook, né? No livro Sacerdócio Expiatório de Cristo, na página 57. Também há expiação pela mediação, né? A Bíblia revela, textos bíblicos revelam que não só a expiação pelo sacrifício, mas pela mediação também. A obra da salvação é a complementação do sacrifício expiatório no altar, mais a mediação sacerdotal. Segundo as Escrituras, a morte reconciliatória de Jesus não salva o mundo automaticamente. Na cruz foi feita expiação por todos pelo sacrifício. Mas a mediação, né, temos que buscar, temos que aceitar esse sacrifício. Então, veja, essa conclusão não somente endossa uma unificação, que a morte reconciliatória de Jesus salva todo mundo automaticamente. Essa conclusão não somente endossa um universalismo errôneo, que é a ideia de que, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo sem todo mundo querer a salvação, né? Não, essa conclusão não somente endossa o universalismo errôneo, como nega a própria necessidade do sacerdócio de Cristo. Se Jesus vai salvar todo mundo automaticamente, para que o sacerdócio? Para que a mediação? Então, veja, a Escritura mostra que a expiação é pelo sacrifício, um sacrifício completo, que resolve todo o nosso problema do pecado e a penalidade sobre nós, mas é preciso buscar a expiação, é preciso aceitá-la, e é preciso a mediação de Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade bíblica é que ninguém pode salvar-se à parte do ministério sacerdotal de Cristo.
Ele faz mediação com os méritos da morte apenas em favor de pecadores arrependidos que recorrem a Deus em busca de salvação e que recebem dele pela fé, perdão e aceitação. Consequentemente, as Escrituras também descrevem as aplicações do definitivo sacrifício de Cristo, como também a expiação. No livro de Levítico, capítulo 4, 5, mostra bastante texto dizendo que depois que o sacerdote fizer a mediação, então o pecado seria perdoado. Então, a mediação é pelo sacrifício, a expiação é pelo sacrifício. Foi feito para cada ser humano. Se quiser, né, aceitar o sacrifício, aí seria perdoado. Então, a expiação também é pela mediação. E a expiação também é pelo juízo. Né? O dia da expiação, literalmente, o dia das expiações, Quipurim, né, como Levítico 16, 23 e 27, o dia das expiações. Prefigurava na tipologia do santuário a solução definitiva para o problema do pecado. Né? Vamos dizer assim, que a mediação, a expiação pelo sacrifício, ele salvava o pecador que aceitava o sacrifício da condenação do pecado. A expiação pela mediação salvava a pessoa do poder do pecado. E a expiação pelo juízo salvava a pessoa da presença do pecado, né? Levando as outras duas implícitas nele também, quando o pecado era expulso dali do santuário. Então, simbolizava o dia do juízo final. E é no juízo final que veremos o efeito final do Calvário, que resultou na resolução total do problema do pecado. A expiação pelo juízo final vindicará a divindade, confirmará os redimidos e reconciliará o universo em um todo harmonioso. Para resumir, nessa declaração bem aqui, a expiação pelo juízo vindicará a divindade, confirmará os redimidos e reconciliará o universo em todo harmonioso. É que a expiação pelo juízo, ela completa todas as outras expiações, tanto pelo sacrifício quanto pela mediação. Para resumir, podemos afirmar, então, que o ensino bíblico sobre a expiação é amplo. A expiação pelo sacrifício de Cristo está completa e terminada. A justiça divina foi plenamente satisfeita, mas a expiação pela mediação sacerdotal de Cristo, ela é contínua e prossegue reconciliando com Deus os pecadores arrependidos. A expiação pelo juízo, a última fase da administração sumo sacerdotal de Cristo, completará o processo de reconciliação. E, enfim, né, depois de tudo isso, Satanás sairá como salvador, como diz Levítico 16, como o mundo religioso pensa que os adventistas do sétimo dia creem. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Muitos cristãos da atualidade consideram os dois bodes do rito da purificação de Levítico 16 como simbolizando somente a Cristo. Mas os termos lá é bem diferente. A Bíblia diz 2 bodes para a oferta pelo pecado. Se a gente fica só nessa citação, parece que os 2 bodes irão fazer a expiação da mesma forma, como diz Levítico 16:5, mas não é. Tem que se ler todo o contexto, né? Mostrando assim que os 2 bodes constituem uma única oferta pelo pecado. E o mundo religioso tem essa teoria. Tem várias teorias. Uma delas é que os 2 bodes simbolizam a Cristo, mas não é. Nesse artigo aqui, nós entendemos que um bode simboliza o pecado, e o originador dele, Azazel, é um símbolo de Satanás, e o bode para a oferta para o Senhor, né? Simboliza a Cristo. A outra evidência que apresenta são as palavras do bode sobre que caía a sorte para esse bode emissário a apresentar-se a vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele. Esse é o texto mais intrigante de Levítico 16:10, aonde o mundo religioso tira a ideia de que o outro bode, o bode Azazel, ele faz uma expiação igual ao bode para o Senhor. Quando não é isso que o texto está dizendo, né? Porque no contexto da Bíblia a gente vai ver que a palavra expiação tem significados diferentes. Quando as pessoas, os seres que fazem expiação, eles são diferentes. O argumento do mundo religioso é que somente Cristo faz expiação. Então, se tem um bode que faz expiação, além do bode que representa ao Senhor, o outro
também automaticamente tem que ser Cristo. E é por isso que há confusão que diz que Azazel, o bode para Azazel, ele também representa Jesus Cristo. Então, na palavra expiação tem nuances, tem significados diferentes. A expiação é uma para Cristo, como sacrifício sacerdote, mas é outra para o bode Azazel. Então, eu botei em negrito aqui a grande pergunta, mas que dizer do fato de ser o bode para Azazel apresentado perante o Senhor para fazer expiação por meio dele? Vamos lá, temos alguns argumentos que podem nos ajudar a entender. Encontramos a resposta para essa pergunta no simples fato que o termo expiação é usado com mais de uma acepção nas Escrituras. Primeiro, quando se sacrifica uma oferta pelo pecado em favor do pecador arrependido, e o sangue dessa oferta é aplicado adequadamente, e na maioria dos casos, parte de sua carne é comida pelo sacerdote, podemos falar de expiação em sentido redentor. Esse é o primeiro sentido da palavra expiação na Bíblia. Redentor. Então, sempre que um sacrifício é feito, seu sangue é derramado, sua carne é comida, então a palavra expiação ali tem um sentido redentor. É o significado primário da expiação. O segundo significado é que expiação também pode ter um sentido punitivo. Esse é o segundo sentido, punitivo. Quando uma pessoa é culpada e não perdoada, perde a vida como castigo por sua ofensa. O livro de Números apresenta dois exemplos disso. Né? Já que a palavra expiação acontece primeiro no Pentateuco, no bloco do Pentateuco nós temos esses dois sentidos. Tanto Levítico 4 mostra o sentido redentor, quanto em Números 35 e em Números 25, nós temos exemplos que a própria Escritura fornece do segundo sentido para a palavra expiação, sentido punitivo. Primeiro, a execução de assassino. Lá em Números 35 e 33, diz assim: assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Olha só. Então, em Números 35 e 33, diz que a expiação pelo assassinato se dará pela morte daquele que derramou sangue. Sentido punitivo. Um assassino expiava o pecado, né, seu pecado de assassinato com o seu próprio sangue. Sentido punitivo de expiação. Veja que a palavra expiação aparece em Números 35, versículo 33. Segundo, é o exemplo de Finéias. É consenso nos eruditos especialistas em Levítico que esses dois exemplos aqui seja a base para a palavra expiação para Azazel em Levítico 16. É consenso dos eruditos especialistas em Levítico. Consenso daqueles que têm uma hermenêutica, em deixar que a própria Escritura, né, ela deu o seu significado. Então, lá em Números 25, 13, diz assim: a execução de israelita imoral e sua amante moabita. O Senhor classificou a morte do casal como a expiação. Finéias teve zelo pelo seu Deus e fez expiação, cafar no Piel, pelos filhos de Israel. Pelos filhos de Israel, Números 25, 13. Aqui o termo é empregado no sentido de expulsão ou banimento do pecador. Finéias matou os responsáveis pela apostasia, né? Ele estava orando pelo pecado de Baal Peor ali, que os israelitas fizeram, e vem um príncipe, passe pelo meio da multidão que está orando, levando uma prostituta, e entra para fazer, né, a imoralidade com ela em sua tenda, dentro do acampamento santo. O Finéias vai lá, pega a lança traspassa os dois, e assim a placa, né, a praga que Deus tinha derramado por Israel por causa daquele pecado. Finéias, então, mata os dois pela apostasia deles, né, e remove ou elimina, assim, os malfeitores. Era exatamente o que se fazia no fim, essa morte de Finéias, a expiação por banir, remover o pecador impenitente, era exatamente o que se fazia no ritual do dia da expiação, quando se efetuava a expiação com ou sobre o bode Azazel. Assim como essas expiações punitivas removeram a culpa da nação israelita,
se entende por esses contextos que o bode Azazel, ele expia os pecados também da mesma forma, como o assassino, como aqueles impenitentes, né, que entraram para fazer imoralidade dentro do povo de Israel. O pecado era removido quando removia o pecador, né, que estava, que havia feito aquela atitude de desonra, transgressão, mandamento do Senhor. Assim, o bode Azazel, entendemos que, nós adventistas sétimo dia entendemos que assim o bode Azazel também está fazendo expiação ali, em Levítico 16. Ele está, de uma forma punitiva, todos os pecados sobre eles, ele iria por deserto para, assim, arrostar a culpa de ser originador do pecado. Ele levava as iniquidades e a responsabilidade de Israel. Mais na frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Assim como as expiações punitivas removeram a culpa das nações israelitas, o bode Azazel fazia expiação pelo recebimento do castigo, sentido punitivo de expiação, e não de maneira salvadora, redentora. Essa parte do ritual apontava para a resolução definitiva do problema do pecado. Ao analisarmos se o bode Azazel estava ou não envolvido com a expiação e purificação dos pecados, que contaminava o santuário no dia da expiação, dois versos especialmente chamam nossa atenção, verso 5 e verso 10. O verso 5 de Levítico diz assim, ó, da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Levítico 16:5. Como eu falei inicialmente, ao ler a primeira vez esse texto, ao ler só esse texto, parece que os 2 bodes são para oferta de purificação. Alguém chama oferta pelo pecado de oferta de purificação, né? E não se dá oferta para o pecado, né? Ou pelo pecado. A oferta purificava o pecador do pecado. Então, veja, se ler só esse texto, versículo 5 do Levítico 16, isolado do contexto, parece que os 2 bodes, eles fazem a expiação de forma redentora. Mas, ao continuar a leitura de Levítico 16, o texto vai aclareando o significado. No versículo 10 diz assim: mas o bode sobre que caía a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. No versículo 5, Azazel está implicitamente relacionado e é dito que os 2 bodes são para oferta pelo pecado. A questão aqui seria a impossibilidade de se considerar uma oferta para o pecado como sendo um símbolo do demônio, né? É praticamente inadmissível isso, consenso entre as pessoas. Como é que uma oferta, como é que o demônio vai ser uma oferta pelo pecado, se ele é originador do pecado, né? É um texto tanto obscuro esse. Baruch Levi, ele escreveu em seu livro, né, lá de 1989, nas páginas 101 a 103, uma resposta bem interessante para a resolução, como entender Levítico 5, onde diz que os 2 bodes são para o Senhor, pelo profeta pelo pecado, e o versículo 10, o bode Azazel se torna, então, para fazer expiação. Ele diz assim, ó, não está inteiramente claro porque ambos os bodes, o bode emissário e o designado para o Senhor, eram submetidos como para oferta pelo pecado. Botei em negrito a resposta. Talvez porque neste ponto a sorte ainda não tinha sido lançada para determinar qual bode deveria ser feito para o Senhor e para Azazel. Então, quando em Levítico 5 diz assim, os 2 bodes para o oferta pelo pecado, é porque realmente no versículo 5 ainda não havia designação do bode para o Senhor, que seria o que iria fazer redenção, no sentido, expiação no sentido redentivo. Né? Por isso lá, os 2 bodes são para oferta pelo pecado. Possivelmente, ambos eram oferta para o pecado, lá no versículo 5. Mas os versos 9 e 10 explanam que somente o bode feito para o Senhor servia como uma verdadeira oferta pelo pecado. Esse autor aqui é fundamental. Essa resposta aqui, esse artigo, esse levante aqui, eu tirei do TCC do pastor Sidney Rosa, que falou sobre esse assunto aqui. Muito interessante o TCC dele. Num primeiro momento, quando a função dos 2 bodes ainda não tinha sido definida, ambos poderiam ser potencialmente oferta para o Senhor do versículo 5.
Essa parece ser a razão do bode para Azazel ser contado juntamente com o primeiro bode, no versículo 5 do capítulo 16 de Levítico. Na verdade, nesse primeiro momento, não se sabia qual seria o bode para Azazel e qual seria o bode para o Senhor, esse sim considerado como oferta, propriamente dita, redentora, né? O versículo 10 também representa o desafio para a compreensão da função do segundo bode, envolvido no dia da expiação. Ali nos é dito, mas o bode sobre o que caía a sorte para Azazel será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto para Azazel. As palavras lekipela lav, traduzidas aqui como para fazer expiação por meio dele, requerem na expiação o uso do sangue sacrificial. A definição dada de expiação envolve expiar mediante oferecimento substituto. Requeria-se a vida do animal, como diz Harris, né, simbolizada especificamente pelo seu sangue em troca da vida do adorador. O intrigante no texto é que no momento que algum, numa, em uma, o intrigante no texto é que em momento algum o bode para Azazel era sacrificado, ele não era morto. E dessa forma não poderia fazer parte da expiação redentora que exigia morte substitutiva. Igualmente errôneo seria traduzir a palavra como por ele. Melhor significado, disse Rosa, no seu TCC, é que seria a tradução sobre ele, né? Se encaixaria melhor a expiação sobre o bode Azazel e não pelo bode Azazel. Se encaixaria melhor no texto, considerando que, como já vimos, o bode para Azazel não participava da expiação, pois o ritual sem exceções exigia sangue. O dia da expiação era a purificação dos pecados já perdoados durante o ano, que precisava agora ser removido do santuário. Sendo assim, o primeiro bode não perdoava os pecados, mas os purificava, limpava do santuário. Essa é a função do bode para o Senhor. Que todos os pecados já haviam sido colocado perdão, né? Pela simbologia lá do santuário. Apenas ele teria que ser removido, purificar o lugar santíssimo, o lugar santo, né? E o altar. E assim colocar a culpa sobre o bode Azazel. O segundo, o bode Azazel não era sacrificado. Levava embora esses pecados sobre ele, que já tinham sido perdoados. Então, bode, na simbologia do santuário, significa um ser cujo pecado está sobre ele, de forma, né, o oferta para o Senhor, de forma ali substitutiva e de forma vicária. E o bode Azazel é o animal que, o bode, na simbologia, o pecado está sobre ele, como originador, e como aquele que vai ser responsabilizado por esses pecados. Então, bode é um animal cujo pecado está sobre ele. Assim como serpente também simboliza, né? Alguns símbolos eles têm dois significados. Tanto simboliza o bem como o mal, como o exemplo do bode e como é o exemplo da serpente. Jesus também usou o símbolo da serpente ali no deserto, lá em João 3, mostrando que quando ele fosse levantado da terra, todos, né, seriam atraídos para ele. Então, o serpente também é um símbolo, um animal que simboliza o mal. Para Satanás, como originador. E Cristo pega esse símbolo para mostrar que o pecado estava sobre ele, de forma substitutiva, como o servo sofredor lá de Levítico diz assim, ao Senhor, o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados, né? Como diz Isaías 50. Então, o bode Azazel, ele não expia de forma redentiva. A necessidade tinha-se nesse sacrifício do sangue, né? Para redimir, para expiar, para purificar, sangue. Então, o bode Azazel não derrama sangue, então ele não faz expiação sobre ninguém. E a essa altura da simbologia do santuário, em que o bode Azazel, a mão do sumo sacerdote colocado sobre ele, já havia sido feito pelo sumo sacerdote a purificação do lugar santíssimo, santo, e do altar. Só então o sacerdote colocava a mão sobre o bode Azazel, simbolizando que todos aqueles pecados eram transferidos para ele, autor, e seria ali de forma punitiva o sofredor de todos, ter originado todos esses pecados. Então, o fato do sangue do segundo bode não ser derramado talvez seja o maior argumento a favor da compreensão de que Azazel não participava na expiação antiga. Também
A etimologia de Azazel é muito difícil, é consenso. Que seja muito difícil o que significa Azazel. Os eruditos têm alguns consensos. Primeiro, a expressão bode para o Senhor e bode para Azazel, então simboliza ali um genitivo, né? Bode é de alguém, o Senhor de Azazel. Como Azazel está em antítese ao Senhor, e o Senhor é um ser pessoal, é consenso dos eruditos entender que Azazel é um ser pessoal. Os adventistas um dia creem que Azazel é Satanás, é um símbolo de Satanás nessa cerimônia. E vem de duas palavras hebraicas, saí, né? Saí significa cabeludo, substantivo masculino cabeludo, cabrito ou bode. É interessante que no léxico de Strong significa, pode se referir a um bode possuído pelo demônio, como os porcos de Gadara, ou pode ser um animal sacrificial. Mas sair vem de uma palavra que significa, uma palavra hebraica também, saar, que significa o seguinte, ó, arrancar numa ventania. Olha que interessante, fazendo a exegese dessa palavra. Né? Arrancar numa ventania, tremer de medo, arrepiar-se, estar com muito medo. E o segundo significado é arrancar fora com a força do vento. Né? O cal, no hebraico, varrer, arrastar, referenciação de Deus contra os inimigos. Então, o significado de Azazel é o mesmo significado da palavra kafar, né? Também é afastar, né? Afastar, tirar, arrancar. Como Satanás é um ser que ele só saiu do céu à força, né? Por guerra. E nesse mundo também só vai sair por causa do juízo de Deus, o poder de Deus. Então veja que no Nifal é ser tormentoso, ser tempestuoso, ele que traz, né? Azazel é esse ser que traz todos os dilemas, as guerras, dificuldades. E no Piel, esse é a palavra hebraica, é arrebatar num redemoinho, arrastar numa ventania, atacar com fúria contra, vir como uma tempestade. Tudo isso são símbolos das ações próprias de Satanás. Né? Mas é interessante esse termo, né? Arrebatar, arrastar, arrancar para fora com força. A gente sabe que ele só vai sair do domínio de Deus com força, com batalha mesmo, né? Pelo poder de Deus, depois do juízo. Então, veja, a própria palavra Azazel, do hebraico Saar, sair ou Saar, indica essa ação no juízo, né? Ele vai ser levado depois que Azazel, os pecados eram colocados sobre ele. Na cerimônia do sumo sacerdote, botar a mão sobre sua cabeça, ele era puxado por um homem, levado por um homem no deserto. Tudo indica, né, que a palavra Azazel é um símbolo também dessa cerimônia, que os pecados serão definitivamente lançados sobre ele e definitivamente, né, ele vai arrostar a culpa sobre ele. No Novo Testamento a ideia permanece. Né? Azazel aqui não participava da expiação redentiva e no Novo Testamento essa ideia permanece. Se não houvesse derramamento de sangue, Paulo diz, não poderia haver expiação de pecados. Se derramamento de sangue dá uma remissão. O apóstolo diz lá em Hebreus 9:22. O derramamento de sangue, bem como sua ministração por parte do sacerdote, era indispensável para o conceito de expiação e purificação. Em outras palavras, o bode para Azazel não poderia estar relacionado diretamente com a expiação e purificação. Quando ele entra na cerimônia, já havia sido a expiação redentora, purificadora, havia sido completada pelo sumo sacerdote. Então, o contexto do Levítico 16 mostra que a expiação já havia sido realizada quando finalmente Azazel desempenha sua parte. Versículo 20 diz: havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, que é o termo em Levítico para o lugar santíssimo, pela tenda da congregação, o termo em Levítico para o lugar santo, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Veja, a expiação, de forma redentora, purificadora, já havia acabado, como diz o texto, já havia sido acabado. Tanto no lugar santo, santíssimo, santo, como no altar. Então fará chegar o bode vivo, diz o versículo 20. Nesse momento, o sangue do bode para o Senhor já fora derramado como sacrifício expiatório pelos pecados do povo, versículo 15. E pela contaminação do santuário que era purificado. Nada mais precisava ser
expiado, ou seja, purificado, redimido, né? O problema agora, pensando de modo concreto sobre o pecado, era o que fazer agora com o pecado, que foi tirado do santuário, foi removido. Nesse momento, o segundo bode entra em cena, e desse ponto em diante, a Bíblia não fala mais de expiação a ser feita. Essa não é a função do segundo bode. Agora é a forma punitiva, né? Tanto o perdão dos pecados quanto a purificação do santuário já foram feitos pelo sangue do primeiro bode. Sendo assim, a função do bode para Azazel é simplesmente levar sobre ele os pecados já perdoados e removidos do santuário. Ele é meramente, como diz o Wright, um veículo para carregar impureza para longe do templo da habitação do povo. Ele claramente não purifica, mas apenas carrega a impureza retirada do santuário para o deserto. Como o texto originalmente a gente falou, agora Deus remove o pecado para ter comunhão plena com seu povo. Né? Os versículos 21 em diante deixam claro que o ritual da expiação era executado sem o bode Azazel e colocado posteriormente sobre ele a expiação feita com o primeiro bode. Era assim um rito de eliminação do pecado e purificação. Então, o bode para o Senhor purificava, redimia e purificava. O bode para Azazel era recebia a punição dos pecados. Né? Ele ia levado para o deserto e lá morria. Além disso, o dia do juízo não apenas identificava a parte inocente, mas também identificava a parte culpada. Nesse caso, Azazel, simbolicamente era identificado como o culpado dos pecados, enquanto o povo, após expiação, era considerado inocente. Em outras palavras, a culpa dos pecados era devolvida ao originador, que era tipificado por Azazel, e era expulso da congregação enviado ao deserto, e assim eliminando do arraial o culpado pelo pecado. E assim um pouco tinha comunhão plena com Deus. Né? Em suma, Azazel fazia parte do processo de eliminação, mas não redenção e purificação do pecado. Por isso, pois isso era feito pelo bode para o Senhor. Azazel, o sangue dele não era derramado, tornando-o assim próprio para expiar ou purificar qualquer pessoa ou lugar. Se o sangue dele não era derramado, então ele se tornava impróprio para redimir, purificar qualquer pessoa ou lugar. Todos os pecados acumulados no santuário durante o ano eram, no dia da expiação, transferidos para o bode vivo, e esse os levava ao deserto. O dia da expiação, então, era considerado como um dia de purificação dos pecados que foram confessados durante o ano. E para que essa purificação fosse ativamente feita, era necessário derramamento e ministração de sangue de animais. Um segundo momento, no dia da expiação, era a punição, né, do originador do pecado e a eliminação do mesmo. O pecado era, então, retirado do arraial, como se fosse algo concreto. A participação de Azazel no dia da expiação se limitava a este processo de eliminação do pecado. Somente após a expiação ter sido terminada é que o bode para o pecado Azazel, demônio, cabeludo ou puxado, né, pelo Senhor, era desqualificado para fazer qualquer expiação, purificação, pois seu sangue não era derramado. Outro ponto importante é que, ao confessar os pecados sobre o bode eliminado do arraial, ele estava sendo identificado como verdadeiro culpado por todos os pecados. Em outras palavras, o pecado estava sendo devolvido ao seu originador, ou seja, o demônio. No que diz respeito à função de Azazel, vimos que não há nenhum paralelismo com a obra de Cristo. Em 1960, a igreja foi também acusada de ter um sistema de expiação em que colocava o demônio como originador, como redentor dos pecados, por essa má compreensão de Levítico 16. E aí a gente já viu que não tem base para nos acusar disso. Então, a Zondervan Publishing House, nos Estados Unidos, anunciou a publicação do aguardado livro The Truth About Seventh-day Adventists, né? A verdade sobre os Adventistas do sétimo dia. E ali, muitas perguntas foram levadas para a sessão geral, muitos teólogos responderam essas perguntas. E o Walter Martin, que na época era um crítico da Igreja Adventista, né? Durante 7 anos ele investigou com honestidade e isenção de ânimo os principais livros anti-adventistas, leu com acurado interesse as mais importantes publicações pró-adventista e complementou essa extenuante investigação bibliográfica consultando mais de 100 influentes ministros da Igreja Adventista da América, Europa e Ásia. Após esses anos de exaustiva investigação, Walter Martin também
pensava que a igreja adventista usava Azazel como redentor, não como o bode punitivo ali. Mas depois dessa investigação de 7 anos, né, e saiu este livro, ele teve uma outra visão sobre como os adventistas pensavam sobre expiação. Né? Ele, após esses anos de exaustiva investigação sobre doutrina e história dos adventistas, ele renunciou às conclusões a que havia chegado em 1949, que eram negativas, sobre a redenção ensinada pelos adventistas do sétimo dia, a expiação, quando então afirmou que os adventistas do sétimo dia se constituíram em um culto de origem cristã, mas com suficientes heresias em suas doutrinas para excluí-los do corpo de Cristo. Então, veja, ele pensava assim em 1949. Os adventistas se constituíram em um culto de origem cristã, mas com suficientes heresias em suas doutrinas para excluí-los do corpo de Cristo. O pensamento de automático de muitos cristãos era o que a gente tinha heresia sobre o assunto da expiação. Eles achavam que nós pensávamos, entendíamos que Satanás era um coautor, redentor ali com Cristo. Bom, entre as incontáveis acusações formuladas contra nossas doutrinas e ensinos, a que se reveste de maior gravidade tem um fundamento falso e generalizado consciente de que Satanás, representado por Azazel, realizava em favor do homem, uma obra redentora. Porém, no livro dele, na página 136, o Dr. Walter Martin, de modo inequívoco, restabelece a verdade. E ele declara assim a verdade sobre como nós cremos, depois de 7 anos de estudo. Os adventistas têm um conceito singular sobre o bode expiatório. Porém, à luz de sua explicação, nenhum crítico poderia honestamente acusá-los de heresia no que se refere à expiação do nosso Senhor. Nós acreditamos piamente que Cristo, né, é, unicamente pelo sacrifício dele, fornece a expiação por nós. Os adventistas têm declarado de modo inequívoco que Jesus Cristo é sua única propiciação pelo pecado e que Satanás não tem parte na expiação do pecado. Com essa declaração, Walter Martin investe contra o tradicional arsenal da apologética protestante, onde se entrecheiraram os mais ardorosos opositores do adventismo. Com efeito, lendo o livro dele, A Verdade sobre o Adventismo no Sétimo Dia, chegamos à conclusão de que, entre todos os críticos que tentaram interpretar a teologia adventista, talvez ninguém como ele se ouve com maior nobreza, sinceridade e isenção de ânimo. Vindicou assim o nosso posicionamento de que colocamos sem reserva sobre a plataforma evangélica que declara prover a morte de Cristo, a única propiciação pelos nossos pecados, e que não existe salvação por outros meios ou métodos e nenhum outro nome pela qual importa que sejamos salvos, e que unicamente o sangue de Jesus Cristo derramado a nosso favor pode produzir a remissão de nossos pecados. Isso é fundamental. E aqui eu termino a minha exposição sobre, então, o bode para o Senhor, que simboliza Cristo, portador de pecados na cruz. Ele é unicamente, né, nossa única propiciação pelos nossos pecados. Satanás, ele entra na simbologia da erradicação do pecado, arrostando sobre si como um assassino, ou como um pecador impenitente e originador do mal, arrastando sobre si a culpa pelo pecado e a punição pelo pecado. Somente isso. Cristo é nossa expiação, como Paulo diz. Cristo é nossa propiciação, né? Não sei se ficou bem claro, tentei fazer meu máximo. Essa é a minha contribuição, dentre as muitas que a Igreja Adventista já fez. Esse documento aqui, essa pequena pesquisa, tem a sua referência bibliográfica, né? No léxico de hebraico e inglês, de Brown, Driver Briggs, do livro do especialista Roy Gay, Walter Cole, do Dicionário Internacional de Teologia, de Lady Harris, Holbrook, Sacerdotes Expiatórios, George Knight, Questão sobre Doutrina, o Esvítico, né, o comentário sobre a Torá, e o Dicionário da Anchor Bible, de Wright, né, o Dia da Expiação. Faltou eu botar aqui ainda, que eu vou completar, o TCC, como eu falei, de Sidney Rosa, que tem outras explicações maravilhosas também. Pastor Rubem, essa é a minha explanação do tema. Jesus, ele é a oferta pelo pecado. Como bode ali, eu
parto do texto de Isaías 53, que o Senhor, né, como diz Isaías 53, eu cito aqui na íntegra, em Isaías 53, ali Cristo, como bode pelo pecado, nossos pecados estão sobre ele, né? Estão sobre ele, que diz assim, o texto de Isaías, versão da Árquica, aqui que eu estou lendo. Mas o Senhor, em Isaías 53:6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Jesus é ali o portador de pecados. Ele não está maculado pelo pecado e nem originador do pecado, mas fez cair o pecado sobre ele. E o nosso Deus puniu os nossos pecados na carne do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final, o bode Azazel é assim: ele é o originador do pecado, imaculado pelo pecado. Arrosta sobre si a punição do pecado de todo pecador arrependido. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica essa minha declaração de agradecimento ao nosso Deus por ter ofertado seu Filho e o nosso Deus, o Filho Eterno, por ter aceito sua oferta, e agradecimento ao Espírito Santo que toca o nosso coração com o tamanho sacrifício do Pai e do Filho. Amém. Louvado seja Deus, glorificado por tão grande e infinito sacrifício. É por isso que nenhuma carne irá se gloriar diante dele, porque ele é o pastor que nos busca, ele é o nosso guia, e finalmente ele será o nosso anfitrião e nos receberá na sua casa e estaremos com ele para todo sempre. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo Eduardo, foi uma bênção, foi muito bom, muito oportuno, muito profundo, com certeza muito esclarecedor, e eu acredito que através dessa sua palestra muitas pessoas encontrarão o caminho e terão suas mentes iluminadas no poder do Espírito Santo. Neste momento nós queremos pedir ao pastor Eduardo que faça a oração final. Após a oração final eu estarei cortando aqui a gravação e dando oportunidade para possíveis perguntas que irão aparecer. Mas após a oração, nós queremos também nortear a forma das perguntas. Tudo bem? Então, pastor Paulo Eduardo, nos despeça em oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Não nos deixou, Senhor Deus, que o pecado nos tragasse, mas abriu um caminho para que voltássemos a Ti. Obrigado porque no juízo final, o Senhor completará a obra que começou. Começou conosco, começou aqui, neste mundo, de nos redimir e nos purificar do pecado. Obrigado porque nossos pecados têm um originador. Nós temos a nossa parte, Senhor Deus, nos arrependemos profundamente. Queremos morar contigo, queremos ser puro para ver o Senhor, te abraçar, agradecer, beijar, Senhor Deus, as mãos, os pés feridos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecê-lo por tamanho sacrifício, pedir perdão, porque nossos pecados modificaram o seu corpo, permanecendo assim as marcas para sempre de nossa rebelião contra o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Não leva em conta nossos pecados, mas baseado no tamanho amor, o Senhor fez esse sacrifício maravilhoso. E através dessa simbologia do santuário, quando corretamente compreendida, entendida, nós vemos a beleza que é a palavra do Senhor, que é a simbologia, que é a profecia. Fica conosco, que cada vez mais o nosso coração se arrependa profundamente e cada vez mais nós possamos fazer como Abraão, andar com o Senhor e ser perfeito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Espírito, Sua palavra. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos nesse dia. Nos faça honrar o Teu nome, vivendo conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou neste dia. Pregando, ensinando, curando, amando, ajudando os nossos irmãos em sua necessidade, principalmente a necessidade de ter um Salvador em sua vida. Obrigado porque o Criador é o Salvador, é o sumo sacerdote, é nosso juiz. E é sempre esse Deus de amor, de justiça, de compaixão, rico em perdoar.
Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É, muito bem, vamos então aqui pausar a gravação.